Boa noite, nosso grupo de Perl, dessa vez trazendo a resolução de esquema, certo? Vamos Certo. pontuar aqui que da lista nossa que tinha, o problema das 8 rainhas a gente não conseguiu resolver, igual no de Prologue, por causa da variação das posições, né? A gente teve uma dificuldade em fazer funcionar isso. Para definir os movimentos das rainhas. Definir o movimento das rainhas, né? Porque ela não podia se encontrar e não podia estar na mesma linha, diagonal, coluna ou linha, coluna ou diagonal. Então a gente não conseguiu fazer essa e nem a do Sudoku, onde eu tinha que entrar com um problema, né? E eu tinha que sair com essa solução pré-escrita. A gente não conseguiu. Então os exercícios que a gente fez foi o do percurso rodoviário e o dia da semana. Percurso rodoviário aqui, né? O Marconi vai estar fazendo a leitura do. É com o Marconi. Vai lá, Marconi. Boa noite, eu estarei explicando o exercício 3 aqui. Eu vou ler ele rapidamente para entender. Um percurso rodoviário é composto por uma parte de subida, uma de descida e outra plana, sem declive. Sabe-se o consumo médio, quilômetros por litro, de um carro quando ele desloca em percurso horizontal sem declive. Em relação a este consumo, o mesmo carro em subida gasta mais 30% e em descida menos 10%. Escrever em esquema o procedimento consumo total que tem como parâmetros consumo plano, subida, descida, que representam respectivamente o consumo médio de carro no plano, a quantidade de quilômetros no plano, a quantidade de quilômetros em subida e, finalmente, a quantidade de quilômetros em descida. Este procedimento deve devolver a quantidade de litros gasta pelo carro do percurso, definidos pelos parâmetros informados. Aí, aqui no exercício, nós definimos, né, nossa função aqui, chamamos de consumo total. Logo embaixo tem o lambda, que Que nós recebe quantos definimos, parâmetros? que é com parâmetros, definimos aqui consumo, plano, subida e descida. Logo embaixo temos nossas regras. No caso de subida, ele falou que só vai aproveitar menos 30%, né? Então, ele só vai consumir, de uma andada normal, vamos dizer assim, ele vai conseguir fazer 70% do que ele faria normalmente. Então, a gente pegamos esse percurso e dividimos pela a multiplicação do consumo vezes 0,7, que seria os 70%. Sim, que ele gasta 30% a mais durante a subida. Isso. Aí embaixo temos a descida. A descida ele ganha um adicional ainda de 10%. Então por isso que usamos 1,1. A gente pega o tanto que ele percorreu e divide pela que ele gastou, que o consumo dele vezes 1,1. É que na descida, o consumo do carro, ele é menos 10% do consumo normal dele. Se por acaso ele fizesse 10 quilômetros por 1 litro, na descida ele conseguiria fazer 11 quilômetros por 1 litro. Ele aumentaria a, a autonomia do carro. Isso. Embaixo temos o consumo na parte plana, né? E basicamente não há alterações. É o normal dele, estado normal, vamos dizer. Certo. Nessa parte aqui, a gente tem um plano, né, que é a distância que o carro vai percorrer no estado plano, que é um dos 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o consumo do carro naturalmente num estado plano. O plano, que é a distância que ele vai percorrer de um intervalo plano. Subida, que é a distância que ele vai percorrer em uma subida. E a descida, que é a distância que ele vai percorrer na descida. Nesse caso aqui, é o plano. Então, a gente tem o consumo de um carro e tem a distância plano, que o cons plano seria a média que ele vai fazer durante essa distância. Quanto de combustível que ele vai consumir nessa distância definida como plano. Embaixo temos o total, né? A gente soma a parte de subida, de descida e a parte do plano. E mostra essa quantidade total em litros consumida. Exemplificando Aí o aqui. Johnny vai estar apresentando. Então, vamos lá, vou Pode ir. exemplificar, né, no caso aqui, né?
eu vou chamar a função consumo total, onde eu vou dar como parâmetro de consumo. O 2 aqui seria a quantidade de litros que ele vai consumir por quilômetro. O 10 meu é a quantidade de quilômetros que vai fazer no plano. No caso, não tem nada para subida e nem nada para descida. Quando eu executo isso, ele me fala que a quantidade de litros gastos foi de 5 litros. Por quê? Ele gasta 2 litros por quilômetro. Eu fiz 10 quilômetros, então vai ser 5 litros. Certo? Eu divido 10 por 2, que é a média que ele ia gastar. Ele vai fazer 5 litros para fazer os 10 quilômetros. Um reforço, o carro, a autonomia dele, o consumo dele, ele faz 2 quilômetros, 1 litro de gasolina. Se ele percorreu 10 quilômetros, ele vai gastar, consequentemente, 5 litros no plano, que é o Isso. que o exercício já retorna. Perdão, falei errado aqui. Vamos lá. Então agora vamos fazer o teste, né? Para ver quanto, no lugar de ser num plano normal, quanto que ele ia gastar para fazer os mesmos 10 quilômetros, só que numa subida. Então, vou mudar aqui para 0 e vou pôr um 10 aqui. Então, no plano vai ser 0, ele vai fazer 10 km subindo. Vamos ver quantos litros de gasolina que vai gastar para fazer isso. Então aqui ele vai falar que agora está gastando 7, né? 7 litros, porque como ele está subindo, ele gasta muito, ele perde 30% da autonomia e ele gasta muito mais para poder fazer esses mesmos 10 km numa subida, certo? Então vamos fazer agora o teste numa descida. Então vou tirar aqui e vou colocar na descida. Então os 10 km que vai fazer vai ser descendo. Quando eu executo, e vocês conferirem, inicialmente, se fosse num plano, ele fazia 5 litros. Numa subida, ele ia gastar mais e ia usar 7 litros e 14. E na descida, como ele faz ganhar, ele ganha uma autonomia de 10%, então ele estaria gastando somente 4,54 litros. Né? Então a gente consegue provar aqui que tem como fazer essa média do consumo. Né? No exercício 4, aqui. Vamos lá, eu quero saber o dia da semana, certo? Então, o que eu preciso fazer? Ele me dá um algoritmo onde eu tenho que executar ele e definir a partir de um dia, mês e ano, qual que é o dia da semana que é aquele dia. Então, um exemplo aqui, o M ele vai significar o mês do ano, onde o março vai ser o mês 1, abril o mês 2 e dezembro o mês 10, e janeiro e fevereiro vai ser considerado o mês 11 e 12 do ano anterior. D é o dia do mês, A é o ano do século e S é o século do século anterior, né? Para indicar. Eu vou ter aqui alguns passos de algoritmo, né? Então, o mint ele vai ser a parte inteira onde eu vou pegar, dividir 13, eu vou multiplicar 13 vezes o mês, subtrair 1 e dividir por 5. Eu vou pegar a parte inteira disso. O aint eu vou pegar a parte inteira dividido por 4 do ano. O sint vai ser a parte do século inteira dividido por 4. E o meu x eu vou fazer o quê? Eu vou somar o mint, o aint, o sint, mais o dia, mais o ano, menos 2 vezes o século. E a minha resposta final, para saber o dia da semana, eu vou pegar o resto da divisão, né, inteira, para saber o dia, eu vou dividir por 7, o meu soma do x aqui. Então vamos para o código aqui para ficar mais fácil de entender. Esse aqui é meu código. Vou copiar ele aqui e pôr para a área de execução. Para poder explicar. Vamos lá. Então eu defini uma função, né, chamada dia da semana, onde eu vou entrar com dia, mês e ano. E eu criei a condição, onde se o mês for 1, ele vai setar para mim automaticamente que vai ser o mês 11. E eu vou ter que diminuir um ano para falar que é do ano anterior. Se ele for 2, ele vai setar como mês 12 e setar menos 1 no ano anterior também. Se for 3, ele vai setar como mês 1 e, respectivamente, mês 12 como mês 10. Então eu defini aqui agora o cálculo para mim saber o século, né? Então eu vou pegar a divisão inteira do ano por 100 para me saber quanto que é o século. Vou definir também o mint, onde eu vou multiplicar 13 pelo mês, subtrair de 1
e depois tirar a divisão da parte inteira por 5, para vir chegar no mint. O aint eu vou pegar e dividir o ano por 4, pego a divisão inteira também. O sint, o div dividido por o século por 4, parte inteira. Faço a somatória disso tudo, né? Depois eu multiplico 2 vezes o século e faço a subtração da somatória pelo século. E eu vou definir o x, né? E quando eu for definir o dia da semana, eu vou fazer o mod de 7, onde eu pego e divido por 7. Só que no exemplo eu quero que comece do 0 e vai até o 6. Se fosse só por dividir por 7, ele ia me dar uma resposta de 1 a 7. Como eu quero que põe de 0 a 6, eu tenho que pôr para subtrair de 1 no final da resposta, né? E se a resposta der menos 1, aquele 7 corrige aqui para 6 para ficar a resposta correta, né? Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Eu tenho aqui o meu dia da semana, onde eu vou inserir o dia. Hoje é 18/7/2018. Ele vai me trazer que hoje é 3, né, dia da semana, e é quarta-feira. Se eu rodar esse mesmo código com a data do dia 17, ele vai falar que o dia da semana é 2 e foi uma terça-feira, certo? Então, e no exemplo que eu queria que eu fizesse, seria de 18/8/2001. Então, vou rodar aqui. Dia da semana é 6, logo é sábado. Então, se eu confirmar aqui na pergunta, ó, dia da semana, né, 18/8/2001, dia da semana é 6, que é sábado, certo? Aí, se eu quiser ver amanhã, eu ponho aqui 19/7/2018. Vai me trazer que amanhã seria 4 e é quinta-feira. Então essa aqui seria a nossa resolução da parte de scheme da lista, onde a gente fez o exercício 3 e 4. Então, muito obrigado a todos, até a próxima.